I believe the common denominator of the universe is not harmony, but chaos, hostility, and murder. This nothing, this paper who have nothing inside. Fucking paper. Too bad she won't live, but then again, who does? You brought too many. Why do you find it so hard to believe? Why do you find it so easy? Você é filho da puta! I am the one who knocks. I am a false prophet. God is a superstition. I want to be the Messiah. Xuxará! Monolito Cast. Oi pessoas, este é o Monolito Cast de número 1. Eu sou o Vinícius Feller e eu bebo o seu milkshake. Menina, você bebeu meu milkshake? Eu sou o Gigi Gasparetto, eu sou uma putinha do Paul Thomas Anderson, como meu grande amigo Cadu falou. E eu sou o grande amigo Cadu, e eu queria dizer que esse ano eu descobri que melhor que cinema, só o BBB. Você tá 100% correto, Cadu. Foi incumbido a mim o papel de ser o primeiro host desse programa. Não serei um host fixo, mas nós somos os integrantes da Monolito. Está faltando o Mário Takashi nesse primeiro podcast. Mas ao longo desse programa a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é a Monolito e falar sobre a nossa relação com o cinema. Nós somos uma produtora audiovisual, somos apaixonados por filmes. Vamos contar um pouco da nossa relação com o cinema. É mais um programa introdutório para vocês conhecerem alguns dos membros da Monolito e saber quem são esses personagens que vocês podem vir a começar a acompanhar daqui em diante nos podcasts, que é completamente despretensioso. Isso aqui é um papo de bar entre amigos. Já acontece esse podcast há 5 anos de relação que nós temos, só não era gravado ainda, e essa iniciativa agora é um começo de começar a gravar esses papos que a gente acha super divertidos. A ideia legais. é, em vez de parar de perder tempo, porque a gente só fala disso o dia inteiro, então a gente vai aproveitar isso e transformar isso em conteúdo. Exatamente. Que nós conhecemos há 7 anos, o Cadu pelo menos, e 6 o Feller. E eu sempre fico surpreso que toda vez que se encontra, a gente passa horas e horas e horas falando, e sempre de cinema. A gente começou a falar de coisas pessoais de vida, ano retrasado, e eu fico surpreso que a gente só fala de cinema e só fica bostejando. Vamos lá. Primeiro, antes da gente se conhecer, nossa história já começa desde que a gente sai do útero das nossas mães. Igual todas as histórias costumam começar, porque como todas as pessoas sabem, metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade são os filhos delas. Então, nós somos filhos delas, claramente, porque somos 3 homens. Inclusive, se você já vai pra pensar, que todos os seres humanos já Se isso aconteceu depois, é um pouco doentio. Se tem alguém que só tá falando coisa que vai ser cortada depois, é Gigi. Cortar o dia inteiro do programa. Enfim, como a nossa história pessoal e nossa relação com o cinema começa antes de nós nos conhecermos, gostaria que o Cadu, por ser o mais velho de nós e também por ser o que entrou na faculdade de cinema, o lugar onde a gente se conheceu primeiro de nós todos, contasse um pouco da sua história, da sua relação com o cinema e de onde vem essa paixão toda e até de outras paixões, e sei lá, como tudo culmina onde nós estamos agora. Cadu, eu te amo. Também te amo, Feller. E a verdade é que eu queria estar falando de BBB hoje, porque minha vida gira em torno disso, mas hoje eu vou ser obrigado a falar de cinema. Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Desde bem pequeno, eu sempre tive um envolvimento com esse lado mais artístico, porque eu gostava de desenhar desde criança, por uma influência do meu pai, que desenhava também. Não profissionalmente nem nada, mas ele gostava disso. E... Caralho, isso 6 anos depois eu não sabia que teu pai desenhava. Eu também não sabia, tá sendo mágico descobrir mais sobre vocês na noite de hoje. Então, desde muito pequeno, desde criança eu desenhava bastante. E em paralelo, meu pai também sempre gostou muito de cinema. Não que ele seja cinéfilo nem nada, mas ele gostava de ver filme e ele viu e ainda vê muito mais filme que eu. Ele não tem filtro, ele assiste qualquer coisa. Mas por ele gostar, ele também acabou me influenciando nisso. Mas enfim, quando eu era criança eu gostava de desenhar e eu cresci muito inspirado por animações, Disney. Inclusive, estamos à presença de um indicado ao Oscar aqui, é bom frisar. Eu vou entrar nisso, Hype. Quando eu tava no último ano do ensino médio, eu já tinha feito uns 2 cursos, eu fiz curso de desenho, depois eu fiz um cursinho de animação tradicional mesmo, 2D, e aí no último ano do ensino médio descobri que tinha uma escola em São Paulo, que tinha um curso mais aprofundado de animação, que durava 1 ano. Eu fiz esse curso paralelo ao 3º ano. Logo que eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar nesse mercado de animação. Então, num período de 2 anos e meio, eu fiquei nesse mercado, trabalhei em alguns projetos. Inclusive, o Feller sempre fala que eu não falo muito disso, eu não exponho muito isso, então eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar. Que foi uma fase muito legal da minha vida, porque eu tive a oportunidade de trabalhar
num longa de animação brasileiro, que chama Uma História de Amor e Fúria, que teve dirigido pelo Luiz Bolognese, que é o roteirista do Bicho de Sete Cabeças, As Melhores Coisas do Mundo. Ele inclusive é casado com a Laís Bodansky, diretor, então normalmente ele escreve e dirige. E aí o primeiro filme que ele resolveu dirigir, longa, foi essa animação, que tem o Salto Mello, Camila Pitanga, Rodrigo Santoro na dublagem. Então meu primeiro trabalho com animação foi nesse projeto. Aí depois eu fiz algumas outras coisas, trabalhei em alguns comerciais de animação, da Raid, as baratinhas da Raid, essas coisas assim. Aí depois eu fui parar num estúdio onde eles estavam trabalhando com A Princesa e o Sapo, que foi o último longa de animação tradicional da Disney. Trabalhei também numa que concorreu ao Oscar. Aí depois eu trabalhei numa animação espanhola que chamava Chico e Rita, que também concorreu ao Oscar. Então tive essa experiência, foi bem massa. E aí eu terminei trabalhando de novo nesse projeto brasileiro, porque ele levou anos para ficar pronto, trocou de estúdio e tal. E eu trabalhei na fase final dele. Então eu fiquei 2 anos e meio trabalhando nisso, mas eu comecei a desencantar porque o mercado de animação tradicional da 2D meio que começou a morrer. Rolou uma transição mais para as animações digitais, feitas em flash, programas desse tipo aí, animações para TV. E isso eu não gostava, não queria. E também porque eu tomei uns balão aí de chefe, não me pagou direito e tal, aí eu desencanei. Só que aí, vou voltar um pouquinho de novo, quando eu tava fazendo um curso de animação, eu já gostava muito de cinema. E aí eu lembro que a gente teve uma aula de fotografia. Em determinado momento da aula, eles exibiram uma sequência do Apocalipse Now, do Coppola. Eu amo essa história. Eu simplesmente surtei e eu percebi que fotografia era uma das coisas mais incríveis e mágicas, assim, do cinema. E eu fiquei apaixonado. Naquele momento eu percebi que eu tinha ficado apaixonado por fotografia. E aí, voltando mais um pouquinho no tempo, o que me despertou a paixão pelo cinema foi que meu pai, como eu disse, ele gostava muito de cinema e tal, e ele assistia muito western. Mas ele costumava assistir uns bonanzas, umas coisas mais... esse western mais bobinho, assim, mas, sabe? Western canastra. Só que um dia ele alugou um filme lá, que eu peguei o DVD na mão, olhei a capa e falei, me interessou, por algum motivo que até hoje não sei explicar, que era o Era Uma Vez no Oeste, do Leone. Aí eu botei, dei play e mudou minha vida, porque eu percebi que cinema era a minha maior paixão, só que naquele momento eu não via nenhum cenário possível de eu trabalhar com isso, não imaginava, mas eu descobri que cinema era a minha maior paixão. E quando essa paixão surgiu, você diria que mesmo que você tendo experiência com animação, foi essa fusão de Apocalipse Now, então, te apresentando a beleza da fotografia? Mas não foram coisas que foram acontecendo. Eu percebi que eu tinha definido que o cinema era a minha paixão. Aí na mesma época, mais ou menos, eu assisti Kill Bill também, do Tarantino. E é isso que eu falo também do Tarantino, que apesar de muita gente falar dele, ter essa... porque ele é muito mainstream, blá blá blá. Mas eu acho que ele é um cara muito importante quando você vê ele desde cedo, porque ele abre portas para você descobrir mais coisas, porque o cinema dele é isso, o cinema é sobre cinema. Então se você se interessar de verdade, o filme acaba te instigando a buscar as referências dele, e através dessas referências vai buscar outras referências. Então acho que esses 2 filmes foram os filmes que o Era Uma Vez no Oeste mostrou que minha paixão maior era o cinema, e que o Bill me fez a querer descobrir outras coisas. Mas eu ainda trabalho com animação, e eu fiquei esses 2 anos e meio, aí eu resolvi desencanar do mercado e falar, vou tentar um curso, então, de cinema, ver o que rola. Aí até prestei vestibular e tal, perdi 1 ano de cursinho, acho que foi a coisa maior desperdício da minha vida, porque daí no meio do cursinho eu descobri que tinha o CEUNSP, a faculdade de Salto, e tinha um curso de cinema em São Paulo, no interior de São Paulo, que tinha um curso de cinema que era super acessível na época, parecia ter uma infra legal e tal, e comecei a fazer faculdade de cinema. E aí foi lá que as coisas começaram a acontecer de verdade, e aí eu já entrei com essa pira de fazer fotografia, direção de fotografia, e desde o primeiro bimestre foi o meu foco, assim. Entrei não sabendo nada de parte técnica, nada. Exposição, lente, o que seja, câmera. Eu não ia bem nas aulas de foto, na parte teórica, mas no feeling eu achava que eu conseguia fazer alguma coisa, assim. Achava que eu tinha o feeling pra fazer fotografia. E foi isso, aí eu fui cada vez mais me apaixonando por direção de fotografia. Foram esses 4 anos de curso, e aí entra o Gigi na história. Dentro desses 4 anos foi quando você conheceu o Gigi. Em que ano você tava quando você conheceu o Gigi? Eu tava no 2º ano. Na época, eu escrevia no primeiro ano de faculdade, eu escrevia pro Cinetoscópio, que era uma página do Facebook, um site, na verdade, de cinema. Eu escrevi algumas colunas lá. E aí o Gigi um dia chegou e falou, você é o Cadu que escreve pro Cinetoscópio? Eu falei, sou eu mesmo. E aí foi ali que começou essa amizade maravilhosa. Paixão à primeira vista. É isso. Como sempre, o Gigi sempre se aproxima das pessoas. Se conecta com elas pelo cinema, e foi assim que a gente se conectou, e eu descobri esse irmão que eu nunca tive,
que é o Gigi, também gostava de direção de fotografia. E aí a partir desse momento a gente começou a fazer tudo junto. Todos os projetos da faculdade a gente fez junto. Eis que surge o personagem Gigi então, mas aí freeze frame na cara dele, rebobinamos a fita e voltamos para começo da história do Gigi. Gigi, qual que é a tua história até esse momento de conhecer Cadu, por favor? Só um adendo aqui, eu também te amo muito, Gigi. Eu também te amo, Feller, e já que você falou em freeze frame, uma coisa que eu amo tanto, freeze frame aqui, desde que me lembre, eu sempre quis fazer cinema. Então, como eu falei, eu realmente, desde a minha infância, a minha primeira memória como ser humano é eu vendo Toy Story. Essa primeira memória da vida é um filme, que eu lembro que os VHS ficavam no topo da prateleira e eu tinha que pegar uma cadeirinha e pegar o filme, colocar VHS e assistir. E minha mãe sempre viu muitos filmes, sempre teve essa pira de ir nas falecidas locadoras, a gente sempre alugava filme. Essa época era boa, cara. Era uma época boa, você trocava ideia. ideia. Pai, ficava 4 horas pra escolher uns 3 filmes ali pra alugar, saudades. Exatamente. E, inclusive, tem uma história muito engraçada da minha mãe. Uma vez meu pai deu um presente pra ela, não sei se foi de casamento, de aniversário ou de Dia da Mulher, não sei o que foi. Só que ele deu um utensílio doméstico pra ela. Minha mãe falou: eu quero que se foda esse utensílio doméstico. Ela trocou esse utensílio doméstico por 10 pizzas e um filme. Beleza. E só um adendo aqui, eu já fui censurado 2 vezes aqui, que eu falei muita merda. Eu sou o Rafinha Bastos do grupo, eu só falo merda, eu não consigo não ser genuíno, e eu vou viver falando merda. É isso. Mas que filme era esse que sua mãe trocou? 10 pizzas? E qual filme? Eu acho que era Oliver, uma animação do gatinho, que tem amor por gatinhos. Era muito bom esse filme. Maravilhoso. E enfim, daí eu sempre tive essa coisa da minha mãe, de ver filmes e tudo mais, e sempre gostei, mas eu nunca... Era sempre uma realidade muito distante pra mim, nunca me imaginei fazendo isso. Até então que eu, antes de fazer a faculdade de cinema, eu fiz 2 anos de psicologia, que foi o rumo que eu segui, o palpável de vida. Mas eu ainda sou uma pessoa que não falo muito, mas eu me expresso mais agora, mas na época eu era uma pessoa que tinha muita fobia social, eu não falava com estranhos. Eu realmente, quando eu falava com uma pessoa, meu coração batia muito mais forte, tinha taquicardia, ficava 120 batimentos por minuto. E em um seminário que tinha de psicologia, que era o professor mais difícil, um professor que ficava tenso, me preparei pro seminário, fiquei muito tenso, mas aí no segundo que acabou o seminário, eu fiquei de boa. Aí eu, por consequência, do dia a dia das colegas de turma, comecei a falar de filmes. A sala inteira, todos me ouvindo. Eu falei, caralho, tô muito em paz falando da coisa que eu amo. Aí eu percebi que eu devia focar nisso. E daí eu fiz cursos de cinema do Pablo Vilaça. Eu me toquei da mesma coisa. Eram pessoas estranhas que eu nunca via na minha vida e que eu conseguia falar de boa. Aí, nesse final desse segundo ano, mentira, no começo do segundo ano, uma amiga minha, ela prestou vestibular para a FAP, não a FAP. Uma FAP do Paraná, que eu sou do Paraná, e ela quis fazer esse curso. Eu falei, cara, eu vou fazer também. Não sabia que dava pra fazer isso. Já foi a minha primeira amiga que mostrou a realidade que eu podia fazer isso. Eu tentei fazer, eu não passei por, sei lá, eu fiquei na cota de 25 para baixo do corte. Continuei o curso, no próximo ano eu fui fazer de novo o mesmo vestibular. Eu fui muito melhor, eu não passei por e eu fiquei muito puto. E junto a isso, eu trabalhava num hostel, minha mãe tinha um hostel, e o meu colega recepcionista da manhã, ele fez uma faculdade da Unila, que é lá em Foz do Iguaçu, onde eu morava, e ele passou. E eu fiquei, a palavra real é inveja, eu fiquei com inveja dele, porque ele nunca falava de cinema, sabia que ele não amava cinema, daí eu falei, porra, esse cara que nem ama cinema já passou, vai fazer a porra da faculdade, e eu? E aí eu falei, não, vou pesquisar agora, faculdade particular. Ia começar o 3º ano de faculdade, aí que eu encontrei a faculdade de CEUNSP, tinha a nota 5 do MEC, eu falei, caralho, mó da hora. Aí eu fui lá, vou fazer, foda-se. Aí eu fui, já tava no carnaval, você entendeu? Eu nem fiz o vestibular, eu fiz um processo seletivo, eu viajei pra lá, pra Salto. Inclusive, eu tenho que agradecer também aqui uma pessoa da minha trajetória, que é a minha avó, porque no segundo que eu pisei na cidade de Salto, eu falei, nossa, que cidade de merda, eu odeio aqui. E se minha avó não tivesse junto comigo, eu ia pegar o ônibus instantaneamente e voltar pra Foz. Eu nem ia fazer o processo seletivo.
Mas como minha avó tava lá, falei, não, vamos continuar. Aí eu conheci a faculdade, achei muito interessante. Era uma faculdade que você desde o primeiro semestre, desde o primeiro bimestre, você já começa a gravar coisas. Eu falei, não, vou ficar aqui. E foi aí que eu comecei a conhecer as pessoas, conheci o Anderson, já vamos falar dele daqui a pouco, e o jeito que você se veste fala muito sobre você. Então, meu primeiro dia de aula, eu escolhi ir com uma camisa do Mulholland Drive, a Cidade dos Sonhos, do Lynch. Cultizão demais. E por coincidência do destino, a professora estava falando sobre esse filme. Aí eu vi o Anderson, ele tava com a camisa do Laranja Mecânica, eu falei, eu amo esse homem precisa estar na minha vida. E você percebeu que estava no lugar certo. Eu percebi que estava no lugar certo, exatamente isso, meu amigo. Na vida. Me encontrei na vida. Eu caí de paraquedas no curso, tinha uma coisa chamada AECA, que era uma matéria que você gravava um curta-metragem, eu não entendia muito bem como funcionava isso. Aí que eu descobri que me apontaram pra a ECA, que estava gravando o curta-metragem Leviatã, e nesse curta-metragem o diretor de fotografia era o Cadu Rosenfeld. Fui falar com ele, eu falei, Cadu Rosenfeld, eu já vi essa carinha, esse rostinho lindo em algum lugar. Eu lembrei de Cinematoscópio, inclusive o Cadu, como ele falou antes, ele é um artista, desenha desenhos, e ele tinha uma camisa do Sangue Negro, que era meu filme favorito, e ainda é. E eu comprei essa camisa, que tem até hoje. A camisa do Cadu você comprou? Comprei a camisa da arte do Cadu, que tá aqui do meu ladinho, inclusive. Que massa. Inclusive, essa camiseta aí, eu queria fazer um disclaimer aqui, que era um cara da faculdade, fez uma empresa de camiseta, de filme. Eu fiz 2 estampas pra ele, uma do Sangue Negro e uma do Fiction, e ele nunca me pagou. Olha aí. Beleza, eu tava apoiando o artista local e nunca foi o dinheiro pra ele. E anos depois, num freela, a produtora desse freela tava usando a camiseta que eu tinha feito a estampa. Beleza, Caralho. cara. Enfim. Mágoas da vida. Enfim, daí teve esse curta-metragem. Eu também, uma coisa que minha mãe incentivou, por aspas, meu amor pela fotografia. Sempre, minha mãe gosta muito de tirar foto dela. E sempre quando tinha as câmeras digitais, as Tech Pix da vida, eu tirava foto dela, ela falou, nossa, você tira foto muito bom. Ela me incentivou nisso. Nunca ativamente, sim, faz foto, mas ela me elogiava as minhas fotos. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um talento pra isso. Aí Só um parênteses aqui. Que agora você falou de sua mãe, eu lembrei que além do desenho, dos filmes, meu pai também gostava de tirar foto. Olha aí. Ele tinha uma câmera analógica e ele sempre tirava foto, e então me influenciou em tudo, praticamente. Daí teve no segundo ano na faculdade de psicologia, eu tava muito depressivo por causa de estar com uma crush não correspondida, tava muito deprê, minha mãe falou, vou comprar uma câmera pra você, que sempre gostou disso, uma câmera, a famosa Canon T3i, patrocina nós Canon. E daí comecei a tirar fotos, aprender, aí cheguei na faculdade com a câmera, comprei uma lente Sigma 1835, que é muito boa, tá estragada inclusive. Eu comecei a conversar com o Cadu, a gente gravou esse curta-metragem, foi amor à primeira vista, primeira diária, na madrugada, o Cadu tava morto, por causa do trampo dele trampava. Aí chegou, tipo, nas últimas duas cenas do dia, o Cadu falou, Gigi, grava aí, porque eu não tô aguentando. E eu falei, eita, cuzão! Eu fiquei com o cu na mão, fiquei muito feliz que o Cadu me deu essa responsabilidade. E realmente, daí o Cadu me levou pra minha casinha, a famosa kitnet de Salto. E realmente a amizade surgiu a partir daí e estamos aqui até hoje. Inclusive, teve toda essa nossa relação na faculdade. Começamos, como eu entrei primeiro a fazer direção de fotografia, de era assistente, até que a gente começou a fazer a foto junto dos projetos. E é por isso que hoje a gente é uma dupla de fotógrafos. E é assim que a gente trabalha no mercado. Que assinam como Rosenfeld e Gasparetto, né? Que é o sobrenome dos dois. É isso, um complementando o outro sempre. Nossas ideias batem muito, então é uma simbiose perfeita. É realmente perfeita, porque essa dinâmica, desde que eu era assistente dele, meio que hoje meio que não mudou. Tudo que o Cadu faria, eu já faço. Então, alguns toquezinhos mínimos, assim, detalhezinhos, Cadu faz assim, blá blá blá, mas tudo que a gente já faria, então nosso diálogo como diretor de fotografia é meio que tá implícito no subtexto, a gente sempre trabalha muito bem juntos. Maravilhoso. E é dessa relação aí, já da amizade de vocês, que a Monolito, a primeira versão da Monolito, surgiu também, né? Antes de eu entrar na faculdade, a Monolito já existia. E como é que foi como é que nasceu essa primeira versão dessa boy band Monolito? Ela começou pela amizade, que tinha as pessoas da minha sala em específico, que era eu, o Rolf, o falecido Rolf. Esse lance da galera se unir, formar produtoras na faculdade é uma coisa comum também, né? Tipo, as panelinhas acabam, os amigos, a galerinha acaba até formando seus grupinhos, suas produtoras. Inclusive eu era bem deslocado na minha sala, porque a maioria da galera tinha uma outra cabeça, assim. Eu tinha um amigo, o João,
saudades João, que era um cara que gostava muito de cinema, gostava de terror. A gente gravou podcast na época da faculdade, videocast junto. A gente perdeu um pouco o contato, mas eu acabei me aproximando muito dos pessoal do Gigi, dos amigos dele, da sala dele, que era uma galera que batia mais as ideias e gostos e tal. Que era o Rolf, o Anderson E o Rodrigo. E o Rodrigo. Que no segundo ano de faculdade eu ia fazer a minha ECA, que eu ia dirigir. Que eu, além de diretor de fotografia, eu sou diretor também. E eu dirigi um curta, a gente decidiu... Tinha que fazer a nossa produtora, o nosso grupinho. Aí a gente começou a pensar em nomes. E o Rolf, é bom apontar aqui, que ele era um hater do Kubrick. Mas quando a gente pensou no nome Monolito, que vem de 2001, ele gostou muito da ideia, porque o Kubrick, ele é o lema da nossa produtora, que é aquela famosa frase dele: se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. Aí o Rolf não teve como dizer não a esse nome. Você lembra qual que foi o primeiro projeto que a gente O usou? loginho da Monolito? Eu acho que foi o Canção mesmo. Canção é uma curta-metragem que eu dirigi, que chamava Uma Canção para o Silêncio. Uma Canção para o Silêncio, que o nome original era Quando Sapos Caem do Céu, que eu fui coagido a mudar. E é um projeto que a gente gravou com a gente gravou com o Otton Bastos, o muso do cinema novo, fez o Corisco do Deus do Diabo na Terra do Sol. Foi uma grande vitória ter ele no projeto. A gente aprendeu muito com essa curta-metragem. E acho que esse foi o primeiro mesmo. Altas tretas, bastidores. Altas tretas. A gente teve o nosso Klaus Kinski aí. Produções cinematográficas são isso, né? São tretas. E então eram vocês 5, primeiros integrantes. E aí você me conheceu, Gigi, no meio dessa loucura. Eu conheci o Feller meu segundo ano, primeiro ano dele, e realmente, novamente, foi amor à primeira vista, mas essa história é você que conta. Eu odiava o Feller. Você já chega nisso. Eu acho engraçado que você falou que o Gigi se aproximou de você por falar: você é o cara que escrevia pro Cinetoscópio e tal. E também se aproximou de mim dizendo: você é o cara que escreveu um livro. Eu tinha publicado um livro, né? Escrevi um livro quando eu tinha 15 anos. Mas cronologicamente vou contar essa história. Bom, Vinícius Feller. Não, peraí. Por favor, só fazer um outro disclaimer, que eu tava brincando no Diabo Feller. Mas como eu era veterano, chega uma hora que você começa a ter preguiça dos bichos. Sim, O Cadu estava no último ano, né, quando eu entrei. Você tem uma relação com... Normalmente você tem uma relação com o ano que entra depois, aí vai cada vez mais distanciando. E aí o Feller estava muito distante de mim. Então, nesse período da faculdade, a gente nunca rolou uma aproximação. É só isso, não odeio ninguém, não. Eu amo todo mundo. Maravilhoso. Só amor. Mas a minha história... Assim como o Cadu, sempre gostei muito de desenhar. Desde muito novinho eu sempre desenhava. Eu pegava folhas sulfites, colocava uma em cima da outra, dobrava esse bolinho ao meio e grampeava. E fazia tipo um livrinho, assim. E aí eu fazia as minhas próprias histórias em quadrinho, que eu tenho muitas delas guardadas até hoje. A minha relação com o cinema demora a surgir, assim. Tipo, eu nasci em 96. Tenho 23 anos nesse momento que estamos gravando esse podcast. E eu lembro muito bem que, tipo, em 2008, quando eu assisti O Cavaleiro das Trevas, do Nolan, eu ainda não entendia direito. Na minha cabeça, todos os filmes do Batman eram sequências um do outro. E eu tinha que ter visto os anteriores pra entender. Eu achava que o Coringa do Heath Ledger era o Coringa do Jack Nicholson, que tinha caído no final do helicóptero e tinha sobrevivido. Eu fiquei confuso, falei, não tô entendendo nada desse filme. Eu preciso muito parar ele e ver os outros. Eu vi inteiro, mas não entendi nada. E minha ligação com a arte em si surge nessa parte do desenho, porque isso é uma coisa que eu posso dizer, é que desde muito novo eu sempre fui apaixonado pela contação de história. Essa é a minha grande paixão. Eu adoro contar histórias. Então eu comecei desenhando, e aí eu fiz cursos de desenho, e eu tinha o sonho de escrever um mangá. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu falava pra todo mundo da minha família que eu ia pro Japão um dia e ia ser mangaka. Todo mundo sabia desse sonho. O Vinícius vai pro Japão quando ele crescer. Em determinado momento, lá quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a escrever um roteiro do que seria o meu primeiro mangá. Comecei a escrever tipo em texto assim mesmo, não era um formato de roteiro nem nada. E um dia a minha mãe pegou esse roteiro lá e viu, tipo, já tinha uns 100 páginas. E aí ela, sem me avisar, procurou uma editora de livros mesmo conversou com eles gostaram da ideia, ela me falou que eles queriam lançar isso como um livro. Eu falei, caralho. E aí, tipo, da página 100 pra frente, eu comecei a pensar naquela história como um livro mesmo. Então é até meio que um Frankenstein esse livro. Se alguém tiver a oportunidade de ler um dia, chama Rangers Dragons, o Salvador da Existência. Era um negócio muito... Era uma mistura de Harry Potter com Naruto, assim. Eu sempre gostei muito de fantasia. E a minha ligação com o cinema, quando mais novo, era
vinha muito do mainstream, assim, desses filmes mais populares mesmo, blockbusters e tal. Sempre amei muito dinossauro, que é a minha primeira lembrança de ver um filme no cinema, é o filme Dinossauros da Disney. Eu tinha brinquedos de dinossauro, sempre amei, aí Jurassic Park, depois que eu conheci. E aí, a partir da minha mãe fazendo essa loucura, aí acabei lançando esse livro quando eu tinha 15 anos. E não lembro exatamente que ano foi, mas ali também eu tava no ensino médio, tinha um moço que era amigo do meu primo, o Rafael Augusto, e eu acabei me tornando mais amigo desse moço, porque ele era só amigo do meu primo, eu não falava muito com ele, mas depois que ele se formou na escola, eu comecei a ficar mais próximo dele, a gente ficou super amigos, e eu começava a frequentar a casa dele semanalmente, e aí ele me apresentou a outras facetas do cinema. Foi com ele que eu conheci outros diretores, eu conheci Paul Thomas Anderson com ele, eu conheci o Aronofsky, que é um dos meus diretores preferidos hoje, eu conheci o Wes Anderson com ele, que é o diretor preferido dele, então eu fui conhecendo outras figuras, dentre elas o Tarantino também eu conheci através dele, que o Cadu inclusive citou, o Tarantino existe esse estigma, né, por ele ser mainstream e tal, e concordo com o Cadu que ele é uma porta de entrada maravilhosa para se conhecer outras coisas, porque o cinema dele é sobre cinema, mas o Tarantino, ainda hoje, que eu conheço mais diretores, conheço mais coisas, não sou o maior conhecedor de cinema do mundo, mas conheço mais coisas, ele ainda é o meu diretor preferido, tanto por esse apego emocional que eu tive quando eu conhecia as obras dele, que eu falava, caralho, os filmes desse cara são especiais. Eu queria muito conseguir fazer filmes especiais, tal qual os dele. Mas isso é quando vem a minha vibe de fazer filmes. O Tarantino é uma porta de entrada para muitas outras coisas. Porém, por ser meu diretor preferido, eu acho que essa casa toda que é o cinema, eu ainda sou apaixonado pela porta, Gigi. A porta dessa casa que é o cinema é linda e eu sempre volto para a porta de entrada e fico admirando ela, embora lá dentro tenha outras coisas tão maravilhosas quanto. E a partir disso, com essa relação com o Rafael, um dia ele me apresentou, a gente assistiu juntos o filme Her, do Spike Jonze, e eu estava num momento triste também da minha vida, que eu tinha terminado o meu primeiro relacionamentozinho assim de escola, meu namorinho de 6 meses, eu tava muito triste, e eu aprendi com esse filme que não importa o quanto você ame alguém, que você perca essa pessoa, você sempre é capaz de amar novamente. O amor é infinito, você nunca viveu todas as coisas que você tem pra viver. A gente tende a achar que a gente já sentiu tudo que a gente tinha pra sentir, e esse filme me mostrou que a gente não sabe a dimensão que é se apaixonar, ou os sentimentos, enfim. Eu sempre fui muito romântico e vi a vida de uma forma muito fantasiosa, e eu tenho tatuado Her no peito, porque esse filme, enfim, me mostrou, não que me mostrou, eu já tinha visto outros filmes que me mostraram esse lado mais poético do cinema, mas eu realmente senti essa relação de amizade com um filme, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, e me apaixonei por ele, revisito ele de tempos em tempos, e eu sempre aprendo coisas novas com ele. E aí eu quis estudar cinema, que além dos desenhos, além dos livros que eu ainda pretendo escrever, e além do teatro que eu cheguei até estudar também, uma formação técnica em arte dramática, eu queria mais essa vertente de contação de história na minha vida, que era o cinema. E aí eu entrei na faculdade em 2015, e aí tinha, esse cursinho de teatro, tinha o livro, e foi através do livro que o Gigi se aproximou de mim nas minhas primeiras semanas. Ele falou, você que escreveu o livro? Que ele tinha ouvido falar de alguma forma que tinha escrito um livro. E eu falei, sim, ele estava com uma camisa, se eu não me engano, ou era do Mulholland Drive, ou era do Ninfomaníaca. Não era nenhuma das duas, era a camisa do Breaking Bad. Como eu disse, era a camisa do Breaking Bad que ele estava usando. E eu falei, caralho, esse cara tem camisetas de filme, eu amo camisetas de filme, e eu não tenho nenhuma camiseta de filme, por que eu não tenho camisetas de filme? Eu fiquei triste. Eu queria camisetas de filme também. E aí nessa relação surgiu a amizade com o Gigi. Um detalhe, eu vi essa tatuagem do Feller e Her também é um dos meus filmes favoritos. Falei, esse cara aqui não vai dar não, esse é cara neném. E é isso. E aí também conheci o Cadu, e o Cadu era um popstar dentro do universo faculdade, que existe sempre o universo faculdade, né? Pra quem assistiu High School Musical, Malhação, ou qualquer outras coisas high school, as pessoas sabem que existem os núcleos da faculdade, existem os stars, existem os freaks, existem os geeks, existem todos os núcleos. E o Cadu era uma pessoa que as pessoas comentavam, o Cadu. Eu falei, quem é esse desgraçado do Cadu? Aí eu odiava o Cadu, já porque falavam muito dele. Mentira, não odiava o Cadu, não. E aí o Cadu depois se formou, demorou pra mim a relação com o Cadu vir a se aproximar. Eu sempre fui muito amigo do Gigi, e o Gigi era a ponte. A nossa relação não veio pelo cinema, ela veio da vida mesmo, coisas da vida que aconteceram, que não cabem aqui, que fez eu me aproximar do Feller. Inclusive a gente se aproximou, ficou muito mais forte depois, mas a gente começou a ficar junto no meu último ano, quando eu comecei a namorar, a gente começou a ir de madrugada num postinho que tinha na cidade, que ficava aberto 24 horas, que eu só descobri esse posto no último ano da faculdade, a gente viveu lá,
nesse último ano e sempre o Feller, o Cadu. E na verdade o TCC do Gigi, o Feller tava na equipe, rolou uma aproximação ali também, então, mas a amizade mesmo veio mais pra frente. É isso. E aí a Monolito, os integrantes foram mudando, alguns saíram, depois outros entraram, tiveram outras formações, até eu me formar em 2018. Em 2019 a gente realmente sentou, a gente já estava mais próximo e tal, e falamos, vamos transformar essa bagaça em algo sério, levar pra frente a Monolito. E eu queria falar aqui uma coisa meio que nada a ver, mas tudo a ver. Tô muito feliz com esse podcast. A gente vive faz anos falando de cinema. E um dos meus projetos de vida eu quero ficar, entre aspas, famoso, reconhecido como cineasta. Esse não é meu objetivo final. Meu objetivo final é, com essa fama, com esse reconhecimento, eu gosto muito de falar sobre cinema. Com o reconhecimento, eu gostaria de fazer documentários sobre diretores que eu admiro muito. Então, fazer esse podcast fico muito feliz, porque a gente quer, o futuro desse podcast falar com diretores, entrevistar do Brasil, diretores. Kleber, Juliano, Laís. É isso, e aí você falou até de projetos de vida e tal, e depois, em 2019, a gente se uniu, começou a construir a Monolito mais, colocar os tijolinhos para formar essa casinha. E aqui o Mário entra, né? Sim, o Mário entra como essa figura que vai surgir em outros podcasts vindouros aqui. Tem essa experiência mais como produção, assim. Eu atribuo muito uma filosofia do mangá One Piece pra minha vida, da formação de tripulação. One Piece é um mangá sobre piratas, e ao longo da aventura o protagonista vai agregando novos membros à sua tripulação, e são esses amigos que fortalecem uns aos outros os sonhos pessoais e o sonho mútuo da tripulação. E essa filosofia eu atribuo muito a nós, assim. A gente vai somando essas pessoas apaixonadas por cinema e pessoas cheias de amor no coração, e nós temos muito amor também pessoal um pelo outro. O amor é o que motiva a gente também, fazer tudo o que a gente faz. Exatamente. 2019, eu acho que a gente pode dizer que foi construído na base do amor pelo cinema e por nós, porque tudo que a gente fez foram projetos pessoais que a gente tomou à frente sempre, todos de forma independente, justamente para a gente construir um portfólio nosso em conjunto. E acho que agora vale falar um pouco desses projetos que rolaram. Exatamente. Só queria falar uma última coisa aqui, que é uma ponte com amor. Queria voltar pro Tarantino, que tem uma frase que acho que é a frase que mais me conforta. Ele fala que se você ama cinema o suficiente, você vai fazer algo muito bom, muito impactante. E isso me conforta porque fazer cinema no Brasil, ainda mais no Brasil, nessa nossa atual realidade, está cada vez mais difícil. Isso me dá muita paz, que é uma certeza que eu até gostaria de não ter, que eu sei que eu vim do mundo para fazer isso. Isso me conforta muito mesmo, saber que algum dia eu vou fazer esse algo que eu tanto amo, e nós vamos estar juntos. Estamos fazendo. Aqui a gente quer uma família, Com né? certeza, A gente com certeza. é irmão pra vida. E aí, dentre as coisas mais legais que nós fizemos ano passado nessa construção, teve a experiência de gravar o nosso primeiro longa, que é o filme Sila, dirigido pelo Dimas Oliveira Jr., que já é um diretor veterano aí, que trabalhou muito com televisão nos anos 90 e tudo mais. Vários documentários. E foi uma experiência massa, assim, também, que o Gigi e o Cadu dirigiram a foto, foi assistente do próprio Dimas. O primeiro longa é sempre uma experiência muito emocionante. Né? Você tá no fez set. o roteiro. É bom eu lembrar. ajudei ele no roteiro também. O Sila não é um projeto da Monolito, mas que é também, porque ele foi feito de forma completamente independente, sem verba nenhuma, e a gente comprou a ideia e todo mundo fez junto, sabe? Então a gente considera como um projeto da Monolito. Exato. Porque a gente sabe que pra ele ter acontecido do jeito que aconteceu, foi por causa dessa união que rolou da gente com o Dimas e todas as pessoas que estavam envolvidas. E foi uma experiência muito foda mesmo. Por mais que seja um filme totalmente independente, sem recurso nenhum, a gente ficou muito feliz com o resultado. Ele tá em processo de finalização, logo logo tá pronto. Se tudo der certo, em 2020 vai estar por aí, para que todos vocês possam assisti-lo. E também, linkando com essa questão do amor, tiveram projetos pessoais mais pro final do ano, do próprio Cadu, que veio da cabeça dele, né, de adaptar trechos do Nerdcast de RPG, do site do Jovem Nerd. Já falando de tá gravando um podcast aqui, eu sempre fui muito fã do Jovem Nerd, desde 2009 eu escuto, inclusive eu comecei a escutar porque eles lançaram um podcast de Martin Scorsese, foi o que eu queria começar a ouvir ele, e aí eles começaram a fazer o Nerdcast de RPG, né, já tem uns 7 anos, e o último deles é um de terror,
inspirado no Lovecraft, Call of Cthulhu. Nós adoramos muito. E aí eu tinha essa pira de pegar e tentar adaptar uma coisa deles ali do podcast. Inclusive, o ator que fez o Dom Azaghal é o próprio Dimas, o diretor do Sela. Exatamente. Então a gente fez esse primeiro curta aí, totalmente de coração também, querendo homenagear o Jovem Nerd. E teve um resultado muito massa, teve uma visibilidade muito legal. Os caras gostaram, citaram ele no Nerdcast, sabe? O vídeo tá com uma visualização super bacana, teve uma visibilidade grande até pra gente, que não é ninguém. Sim. Não era naquela época. Uhum. E aí isso também motivou a gente a fazer um segundo, porque a gente conheceu o Rex, que se empolgou muito e se ofereceu. Que é um querido também. Queridíssimo, abraço Rex, um dia vai estar aqui no podcast também, se der certo. Com certeza. Pra falar as opiniões polêmicas dele. Ele odeia Last Jedi, mas ele tava com um pé de razão, porque o episódio 9 foi uma merda completa. Tem alguém que tava certo, era o Rex, e a gente não ouviu. Exato. E a gente gravou também o personagem dele, do RPG. E acho que esses foram os dois grandes projetos assim, do ano passado, que foram muito legais de fazer. A gente fez do coração. A gente gravou o clipe do X-Men, né? Que... Teve também o clipe do X-Men, que foi um artista de Sorocaba, o Vênus, que a gente comprou, ouviu a música dele e resolveu gravar um clipe com ele. Foi um projeto bem massa também, deu pra aprender muita coisa, assim. Uma puta experiência legal. Foi o nosso primeiro uso de uma lente anamórfica. Pois é. Pequenos prazeres da vida. Pra quem tiver interesse em assistir os vídeos da adaptação do Nerdcast, tá no canal do YouTube da Monolito. Mas os projetos de agora, que estão em andamento aí de pré-produção e tudo mais, tem um curta-metragem que eu escrevi, chamado Piada. Ele foi aprovado por uma lei de incentivo de São Paulo, o PROAC, ICMS, e é uma ideia que todo mundo comprou também, achou super legal, que é um curta-metragem que se passa inteiro numa balada, mas essa balada é uma metáfora pra nossa realidade brasileira de 2020. Então coisas sinistras acontecem nesse ambiente, enquanto o protagonista, que é interpretado pelo André Ramiro, o Matias do Tropa de Elite, ele é um palhaço que vai se apresentar no final dessa noite e ele tem uma única piada pra contar. Então esse projeto tá em pré-produção, pretendo gravar ele esse ano. E tem a Mel Lisboa, né? E tem a Mel Lisboa também no elenco, muito reconhecida pela presença de Anitta, mas que fez diversas outras coisas maravilhosas ao longo da sua carreira. Coisa mais linda na Netflix e tal. Sim, exatamente. Temos Josué Galinari também. Josué Galinari, que fez recentemente agora. Acabou de fazer Amor de Mãe aí, fez um assassino aí, não sei quem tá acompanhando. E o próprio Ramiro tá na Malhação agora. Então o Piada é um dos projetos que está em pré-produção. Tem um documentário sobre o impacto de One Piece, que eu já mencionei aqui, que sou apaixonado pela obra e também veio do meu amor, inspirado pelo Cadu fazer algo baseado no amor dele pelo Jovem Nerd, fazer algo em homenagem ao meu amor por One Piece. É um documentário que tem como entrevistados youtubers que falam sobre One Piece já há um tempo, tá com a campanha no Catarse para o financiamento e apoio desse projeto, e a gente vai falar mais sobre a complexidade da obra mesmo, questões políticas, sociais, filosóficas e poéticas que a obra toca, e muitas pessoas às vezes que não consomem a obra nem sabem que um mangá sobre pirata toca em coisas tão complexas. Então tem esse outro projeto. E a gente tem outros projetos que a gente não pode falar ainda, tá numa fase mais embrionária, mas que eu acho que vai ser bem legal também. Dentre eles um longa-metragem que a gente escreveu. Esse longa-metragem ele se iniciou. Vamos pensar em um longa que dá pra filmar. Só que daí a gente gravou, a gente escreveu, a gente percebeu que a gente tomou no cu porque a gente fez algo muito épico e precisa de muita grana pra fazer isso. E um dia vai estar por aí também. Então, eu, particularmente, agora que estamos aqui há 1 ano de estrada já, eu enxergo muito a Monolito, por mais ambicioso que isso possa soar, e eu não acho a ambição algo ruim. Inclusive, o Jodorowsky, diretor chileno, que é um dos meus diretores preferidos, incentiva muito que os artistas, em qualquer vertente que sejam ambiciosos, porque se você está criando arte, qual é o problema em você querer criar algo inacreditável? Eu acredito muito que a Monolito represente literalmente o Monolito em 2001, e quando ele chega, o contato com ele muda totalmente o paradigma de como as coisas eram antes, e existe um grande salto que pode ter diversas interpretações e significados e para onde vai esse salto. Mas eu acredito muito que nós e o nosso amor pelo cinema e as pessoas que ainda vão ser agregadas à nossa tripulação estão aqui para fazer algo único. Inclusive, isso que você falou, um grande ponte para falar que eu quero que a Monolito acabe com a teoria de autor. Por favor. Porque, gente, o diretor, ele não é a cara do filme, sem uma fotografia boa, sem uma arte boa, não se faz um filme. Sem um roteiro bom. Exatamente. Som, e eu quero que com a Monolito que um filme ou o Hitchcock ou o John Carpenter apresenta, seja Monolito apresenta. Exatamente.
Um filme nada mais é do que um grande Megazord do Power Ranger. Cada robô é uma parte do corpo. Você nunca vê um Megazord de Ranger vermelho, só porque ele é a cabeça. Não. O Megazord é os Power Rangers. Bom, como nós estamos chegando quase ao fim do programa, antes de finalizar, eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre diretores que mais nos influenciam pessoalmente, assim, e filmes favoritos. E vai estar linkado aqui na descrição desse podcast, inclusive, o nosso perfil do Letterboxd, que é uma rede social de filmes que a gente usa para vocês seguirem nós lá, se você quiser, além dos nossos Instagrams pessoais e da própria Monolito, pra gente sempre trocar essa ideia sobre filmes. Vocês ouvintes aí que quiserem se tornar nossos amigos, sejam todos bem-vindos. Então, como comecei com o Cadu na parte da história da vida, eu quero começar com o Gigi. Gigi, fala aí dos seus influências e paixões e filmes preferidos. Eu sou um pau no cu e eu não consigo escolher um diretor favorito. Então, os meus diretores favoritos são vários. Não, por favor, não escolha um só. Mas todos estão empatados em primeiro lugar. Que é o Paul Thomas Anderson, é o Martin Scorsese, é o Robert Altman, que o Cadu que me converteu pra amar ele. Muito obrigado, Cadu. Kleber Mendonça Filho e Herzog. Esses são os meus diretores favoritos. Filmes favoritos, como eu já mencionei, O Sangue Negro, do próprio Paul Thomas Anderson. É um filme que eu acho maravilhoso. Eu, como Félio, sempre revisito esse filme, aprendo com ele, vejo coisas novas. Eu tenho uma tatuagem sobre ele. Eu surto muito do filme do Scorsese. Assim, a gente brinca aqui entre nós que o filme favorito do Scorsese é sempre o último filme que você viu do Scorsese. O cara só faz obra-prima. Então, como o último filme que eu vi dele é o Irishman, o irlandês. Do Kleber, eu não sei escolher, eu amo Bacurau, mas acho que meu coração é de Aquários, que é um filme que fala sobre memória. Esse é um dos temas que eu surto, em voltar para o passado, essas coisas. O do Herzog, o filme favorito dele é o primeiro documentário dele, quando é um bocado que ele não tem a sua voz clássica ainda, ele não narra o filme. É um filme sobre surdos, mudos e cegos. Como esses seres que humanos ajudam surdos, mudos e cegos. Exatamente, é um filme muito bizarro. A maioria das pessoas desses filmes, eles acabaram perdendo a visão, perdendo a audição e a fala. Mas tem um dos personagens que ele nasceu assim. A gente vê que é um ser humano, mas a gente não reconhece um ser humano. Ele fica se estribuchando, assim, é muito doido ver isso. Mas o filme, apesar de ser muito pessimista, eu não vou dar spoiler, mas ele acaba de uma maneira muito poética, que ele vai tanto no pessimismo, que ele faz a volta e tem um final muito esperançoso. E do Altman, o meu filme favorito é o Nashville. É um filme, como a maioria dos filmes dele, é um filme de mosaico, tem vários e vários personagens, e eu acho o filme maravilhoso mesmo. Acho que é bom frisar que, apesar de eu fazer fotografia com o Cadu, a minha paixão, o que eu me sinto em casa, que eu não sofro ansiedade, é a direção mesmo. Mas eu quero fazer só projetos pessoais e pontuais. No carreira, eu quero ficar com meu irmão Cadu mesmo. Bom, eu sou apaixonado por diversos tipos de filmes, como todos nós. Eu gosto muito de obras orientais, no geral. Como eu mencionei algumas vezes aqui nesse podcast já, eu quis ser mangaka. O mangá de One Piece é muito importante na minha vida, então eu gosto muito dessa cultura otaku. E não que isso tenha a ver com o que eu vou falar agora, só queria deixar registrado mesmo que eu sou o otaku do grupo. Mas diretores preferidos, como eu disse, o Tarantino é uma das pessoas que mais me influencia, assim, pelos filmes dele. Eu acho maravilhoso a forma que ele consegue contar histórias populares, que ao mesmo tempo tem questões singelas ali dentro, ainda mais agora, na carreira dele, pra onde tem rumado. Era uma vez em Hollywood, como aquele filme é singelo, como tem coisas... Nossa, esse filme tocantes. É maravilhoso. Tem um filme na minha vida que eu gostei de ter feito. Então. É esse filme. Tem o próprio Aronofsky, que eu conheci através do Rafael, que eu mencionei aqui, que tem uma linguagem muito maravilhosa também. Ele tem o hip hop montage, que surgiu ali no Pi, que é essa montagem louca, rápida, frenética, que eu sempre apliquei nos meus filmes da faculdade, que eu gostava muito dessa linguagem. Eu gosto muito do Spike Jonze por ter feito o Her, meu filme preferido, mas os outros filmes dele também eu acho muito doce a forma que ele aborda o cinema dele. O Jodorowsky, que eu também citei aqui, porque ele foi diretor de teatro antes de ir pro cinema, ele dirigiu mais de 100 peças de teatro antes de fazer um primeiro filme, então ele brinca muito com o teatro na linguagem cinematográfica, e eu também gosto muito disso, e fiz isso no meu TCC na faculdade, de brincar com essa linguagem teatral, tanto visualmente, nos figurinos e tudo mais. Inclusive, esse TCC eu acho maravilhoso. Obrigado, Gigi. O Félix criou um conceito que a gente usa na vida. Esse documentário, esse curta-metragem é Soldado Psicodélico e todas as outras coisas que ficaram pelo caminho. E em uma outra oportunidade eu falo um pouco mais sobre o conceito desse filme e o que ele significa, tanto pra gente quanto como filme. E eram diretores de mais filmes, né?
Her, já citei diversas vezes, que é uma relação muito com o amor, como eu sou motivado pelo amor em todos os aspectos da minha vida. Esse filme representa o amor pra mim. O Kill Bill do Tarantino tem essa ligação super oriental também, que o Tarantino é apaixonado por filmes de Kung Fu e esse lance samurai. Eu acho maravilhoso isso, a sanguinolência, eu adoro a violência do Tarantino. Tem um documentário que eu não lembro quem dirigiu, mas que chama Jodorowsky Dune, que é sobre o que seria a adaptação de Duna, o livro do Frank Herbert, do Jodorowsky. Isso é um projeto que não aconteceu, mas a bíblia desse projeto e esse projeto em si acabou influenciando diversos outros projetos norte-americanos e de outras nacionalidades também ao longo do tempo. E Apocalipse Now, queria finalizar no meu preferido mencionando Apocalipse Now, que o Cadu mencionou também, que na minha opinião é o melhor filme da história do cinema, por diversas questões que dá pra gente falar em um podcast único só sobre esse filme, mas eu particularmente adoro estruturas de filme em que existe um grande build-up pra algo que só surge no final. E esse filme tem muito isso da presença do general que o protagonista está indo matar e a quebra que existe quando ele encontra finalmente essa figura e toda a poesia do que essa figura representa para os nativos do lugar onde ele está e a visão dele de guerra, a visão dele de mundo, como é poético esse final dentro de um filme de guerra, como ele consegue tocar em pontos poéticos inacreditáveis. Então acho que é um bom número de filmes perfeitos. São os meus filmes do Letterboxd, que eu disse que está aqui na descrição. Claro que existem outros filmes, mas eu quero deixar o Cadu falar um pouco agora dos diretores e filmes. Por favor, Cadu. Bom, como eu tinha dito, o filme que me despertou a paixão pelo cinema foi Era Uma Vez no Oeste. Então, obviamente, esse é meu filme favorito da vida. Sempre vai ser, por uma questão emocional também. Quando eu vi, foi assim, uma experiência transcendeu mesmo. E eu tinha um conhecimento muito raso de cinema, mas mesmo a combinação da direção do Leone com a trilha sonora do Morricone, sabe? Uma coisa assim, perfeita. Acho que foi uma das coisas que mais tocou. Eu tenho também eu gosto muito da temática da vingança, por questões que eu ainda preciso descobrir num psicólogo, não sei porquê, mas me atrai muito, eu não sei explicar. Eu não sei explicar porquê, então eu acho que começou aí. Não Era Uma Vez no Oeste, depois o Kill Bill, obviamente, que é um filme sobre isso. E, bom, primeiro vocês falam pra falar diretores, né? Então eu vou colocar o Sergio Leone, os irmãos Coen, né? Uma dupla de diretores, um dos meus diretores favoritos também. O Robert Altman, que o Gigi disse, que eu fiz o Gigi já conhecia, mas eu insisti pro Gigi que... Mais uma vez, muito obrigado por isso, porque o cara é o maior cara que subverte as expectativas de todos os tempos. E eu ainda preciso mergulhar mais no Altman, vi um filme dele só, mas vai ter esse momento. Vai acontecer. Vai ter esse podcast. Robert Altman. Então, o Altman, eu também sou muito fã do Carpenter, adoro o Carpenter, adoro a forma dele de ser um cara que tem um puto impacto no cinema, é uma lenda viva do cinema e o cara tá cagando pra isso. Você vê as entrevistas do cara e o cara é muito amargurado e esse impacto que ele tem no cinema não faz diferença nenhuma pra ele, eu acho isso bizarro. O Scorsese também, com certeza, a gente até fala entre a gente que todos aqui são unânimes em dizer que ele é o maior diretor vivo, pelo conjunto da obra dele. Com certeza. Né, por ser um cara que tá ativo aí até hoje e o cara, sabe, não erra praticamente nunca. Inclusive eu falei com o Feller esse final de semana, o Cadu provavelmente vai discordar, não sei, que o Feller falou que quando o Scorsese morrer, o maior diretor vivo vai ser o Paul Thomas Anderson, que ele é o sucessor dele. O que você acha disso, Cadu? Preciso pensar. É um raciocínio complexo que desenvolverei em outro concordo, mas a gente desenvolve isso entre nós para depois conversar. E eu também vou colocar aqui o Ji Ki-won, diretor sul-coreano também, que eu sou apaixonado. É isso, eu também tenho vários diretores que eu amo e Cronenberg também, mas eu vou focar nesse. E aí de filme, Era Uma Vez no Oeste, que eu já falei. Os Irmãos Coen também é o meu segundo filme favorito da vida, são esses dois filmes que eu sei que eu nunca vou mudar de opinião, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez, que foi um filme também que teve um puto impacto quando eu vi, pela direção dos caras, pelos personagens, pela discussão que tem no filme. Natureza humana também é uma temática que sempre me atraiu muito, e o filme tem uma discussão muito foda sobre isso, ao mesmo tempo que ele é um neo-western, então obviamente já me conquistou por isso, já é um gênero que eu amo. Do Altman, é difícil pra mim falar qual é o meu filme favorito dele, mas eu acho que é o Mr. McCabe e Miss Miller, justamente por ser um western. Acabei de perceber que tem 3 westerns no meu filme favorito, mas é porque é subversão do western pura, assim. O filme fala de um cara que vai pra uma cidade, constrói um salão e se apaixona por uma mulher que trabalha. Ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta. Então esses são os personagens principais do filme, não tem nada de
Nada que você espera do clichê de western. Não tem bang bang. É um filme Até humano, exatamente. Não tem bang bang, é um filme humano, sobre personagem. O Watchmen é isso, é um filme sobre personagem. Os filmes dele são sobre pessoas. Sempre muito humanista. Não, humanista não diria, mas humano, né? Dá pra dizer que ele não é moralista, né? É isso, ele joga os personagens ali em contextos muito particulares, numa visão muito particular dele, e aí você, como espectador, julga. Então eu acho isso muito foda. E do Carpenter, eu diria que é o Enigma do Outro Mundo mesmo. Sou um fã de horror, adoro, e o Carpenter pra mim é o cara que tem uma das identidades mais inacreditáveis do cinema. Ele tem uma atmosfera muito única. Existe a atmosfera Carpenter, e todo mundo que tenta copiar isso... Mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas quando você vê, você sabe, a pessoa tá tentando copiar Carpenter. É sempre uma tentativa que nunca é. Inclusive, por falar em Carpenter, eu acho que coisa que me se emocionou muito ano passado, o Bacurau, quando eles estão dançando capoeira, o Kleber e o Juliano, eles escolhem colocar uma música do Carpenter. Eu não me emocionei não, eu fiquei puto, porque quando eu fiz o meu TCC na faculdade, eu queria usar essa exata mesma música do Carpenter, que é Night. Eu mandei uma mensagem no Facebook do Carpenter, falando que era um projeto de faculdade, se eu poderia usar. E ele me respondeu, tive um contato com o Carpenter ali, mas pra me dizer não, me desejou boa sorte, mas me deu um não. E daqui a 5 anos você vai encontrar o Carpenter usando uma camiseta que você fez o desenho da estampa. Eu só tenho inveja do Kleber e do Juliano mesmo, que eles tiveram dinheiro pra pagar, e infelizmente eu não tive. É isso aí, Kleber e Juliano, a gente odeia vocês, mas a gente ama. É isso. Seus pau no cu. E o do Martin Scorsese também é muito difícil, como a gente falou, mas eu tive a oportunidade ano passado de rever A Última Tentação de Cristo no cinema. Nossa, maravilhoso. E já era um filme que eu gostava, mas estava ali na lembrança um pouco, na memória, eu esqueci algumas coisas. Quando eu vi no cinema foi algo assim que me tocou muito, até porque eu adoro a religião como temática, esse é um tema que me atrai muito. Eu tenho todo um histórico aí que também não vou entrar nisso, mas é um filme que me toca bastante. É isso, eu acabei de mudar meu favorito do Scorsese também. É O Tentação de Cristo. E do Jin Kyung-wan também é difícil dizer, mas ele também tem um western que ele fez, que é maravilhoso, uma loucura. Um western que é referência ao Leone, inclusive, né? Que é referência ao Leone diretamente, mas eu acho que é Eu Vi o Diabo mesmo. Meu Deus. Tem o Min Choi, se não me engano, que é o protagonista do Old Boy. Também é uma loucura. E é isso, eu vi muito o Félix e o Gigi falando de temas, ou de valor emocional, do que atrai eles da temática, mas eu acho que com o tempo eu tô percebendo que o que me atrai mais no cinema é a forma mesmo. Eu piro muito na forma do cinema. Compartilho e tenho muita empatia disso, porque eu sou uma pessoa nova, jovem e... Todos nós, mas... Eu tenho essa pira de que eu não tenho algo a dizer. Então o que me atrai muito é a forma, é o estilo. Exatamente. Eu vejo isso muito quando eu vou fazer alguma coisa minha, quando eu vou dirigir alguma coisa. Eu me preocupo muito com a forma, com a decupagem, e eu surto nisso. Então quando eu vejo diretores como esse, todos que eu citei são caras que surtam na forma, têm suas particularidades, suas identidades muito próprias, e é isso que me atrai mais no cinema. Exatamente. É a forma mais do que temática. Cada um subvertendo o gênero de sua própria forma. Exatamente. Maravilhoso. E acredito que seja isso. Então, baseado em toda essa conversa, vocês podem esperar muitos podcasts, muitos programas sobre cinema. Dentro dessa abordagem despretensiosa da nossa conversa de bar, nós vamos falar muito sobre o nosso amor. E BBB, vai ter um programa especial de BBB. Vai ter, com certeza. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí até agora nos ouvindo. Esse foi um primeiro programa, temos que melhorar e crescer muito ainda, mas espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Gigi e ao Cadu por compartilhar esse momento e essa vida comigo. É uma honra ter vocês como amigos e companheiros de trabalho. E é isso, muito obrigado a todos que ouviram. Esse foi o Monolito Cast de número 1. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.